Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Por fim, dentro dos hardwares, a gente tem as memórias. As memórias são todos aqueles dispositivos utilizados para armazenar dados, seja de forma temporária ou permanente, ou seja, volátil ou não volátil. Então, as memórias, por exemplo, a gente tem como memórias principais aquelas que o processador tem acesso direto. Então, a gente vai ter a memória RAM e a memória ROM, que servem para armazenar dados. A ROM, que é só de leitura, então ela armazena dados permanentemente, e a RAM, que é de acesso aleatório, que vai acessar os dados de forma volátil. Então, ela não mantém esses dados permanentemente, ok? Então, a memória ROM, como dito, ela é uma memória apenas de leitura. Ela já vem de fábrica configurada, ela vem com o sistema, ela vem com a BIOS, que é o Basic Input Output System, que é o sistema básico do computador, que serve para fazer a comunicação dos drivers com o sistema operacional, e que você acessa através daquela tela azul, onde que você determina onde que está um driver no computador, ok? A memória ROM, então, ela é um meio não volátil, já que ela já vem de fábrica e ela não pode ser reescrita, não é reescrita normalmente. Então, ela é um meio não volátil pelo fato de que quando você desliga o computador, ela não perde essa informação se mantém, ok? Já a memória RAM é uma memória de acesso aleatório, que ela é volátil, quer dizer que cada vez que você desliga o computador, ela perde toda aquela informação, ela precisa da energia elétrica para reter os dados que estão nela. Sem falar que a cada vez que um processo é terminado, ela não precisa mais daquele dado e aquele dado some dali. Então, seria aquela memória de curto prazo que você tem no dia a dia, enquanto a memória ROM é aquela memória de longo prazo, que você lembra de alguma coisa para o resto da sua vida, ok? Além disso, além das memórias principais, a gente tem as memórias secundárias, ou auxiliares, ou de massa, que a gente fala, que são aquelas que servem para armazenar os dados por um longo período para o usuário. São aquelas como, por exemplo, HD, que é o disco rígido, que HD vem de hard disk, né? Então, o disco rígido, na verdade, ele é formado por vários discos concêntricos, onde que são gravadas e lidas informações, e eles giram uma velocidade muito alta, de 5.400 rotações por minuto até 7.200 rotações por minuto. E entre esses discos existem alguns braços móveis mecânicos que servem para fazer essa leitura e gravação nesses discos, e que eles não encostam nesse disco, eles usam magnetismo para poder fazer essa leitura e gravação, ok? You got an audience Crap now? now, let's go home. She's not allowed too much ham anyway. It's not going to move out yet. That's quick. Do you see how fast that moved? Yeah. Aí a gente tem uma questão aqui. Se você está assistindo um vídeo na sua casa, no notebook, na sala, e aí você fala, nossa, que vídeo legal, eu vou levar esse computador aqui até o quarto para poder mostrar esse vídeo para alguma pessoa. O que acontece? O que existe de errado nessa ação?
Imagine então agora que você tivesse com uma vitrola e você rodando um disco, um LP, e você levantasse e saísse carregando ela. O disco sairia todo arranhado, não é? Por causa da agulha. Então a mesma coisa a gente tem que tomar cuidado no computador, porque se você sai carregando ele, você pode acabar danificando o HD. Então, nesse caso do HD, ele é sensível e você tem que tomar cuidado para ele não estragar e não ficar carregando o computador ligado, ok? Já no caso do SSD, que é um novo disco, ele possui como se fossem diversos chips, diversos pendrives dentro dele, e que ele faz essa leitura sem precisar recorrer a ter que ficar girando discos. Então a leitura dele é muito rápida, só que ele tem uma vida útil devido ao fato de que você está gravando e regravando esses dados não em um disco, mas em pequenos pendrives, ok? Igual o pendrive também tem uma vida útil. Então ele não pode ficar fazendo sobreposição dos dados, regravando por cima muitas vezes, porque você vai ter uma vida útil diminuída desse SSD, Solid State Disk, ou disco de estado sólido. Além disso, a gente tem os CDs, que a palavra vem de compact disc, ou disco compacto, que são discos que utilizam a tecnologia laser para poder fazer a leitura e gravação dos dados nele. O CD ele tem aproximadamente 700 megabase ou até 1.4 gigabases, que é o dobro de 700 quando ele tem dupla camada, ok? O CD, então, se a gente for fazer uma comparação com o disquete que existia antigamente, que já parou de ser produzido, a gente vai ter aí que um disquete com 1.4 megabase, se a gente dividir 700 MB por 1.4, a gente vai ter aproximadamente 500 disquetes dentro de um CD. Vejam que o CD, então, abriga muito mais informação do que um disquete, e assim por diante com DVD e Blu-ray, ok? Então, o CD, a gente vai ter também o CD-ROM, da mesma forma que memória ROM, que é um CD de leitura apenas, que é aquele CD de música que você compra pronto, já vem gravado de fábrica, e que você não vai gravar em cima dele. E esse CD, então, ele não permite gravação pelo usuário e nem deleção desses dados. A gente também tem o CDR, que é o CD recordable ou gravável, que é aquilo onde que você vai comprar na loja, que ele vem o CD virgem, e que você faz uma gravação nesse CD apenas uma vez, e não pode mais gravar ou regravar em cima dele. E a gente tem o CD Read and Write, ou o CD-RW, que é o CD de leitura e gravação, que ele serve não só para gravar os dados, mas também para regravar por cima dele até uma determinada quantidade de vezes, ok? A gente também tem o DVD, que também é um tipo de memória, o nome dele vem de Digitable Versatile Disk, ou disco digital versátil, que ele tem aproximadamente 4,5 GB ou 9 GB se ele for de dupla camada. Se ele tiver, então, 2 camadas, ele vai para 9 GB, que é o normal que vem nesses DVDs de filme que são comprados, ok? Então, aí, se a gente for fazer a mesma conta, a gente vai ter que 4,5 GB são aproximadamente 6,5 CDs dentro de um DVD. Ele consegue armazenar esses dados, maior quantidade de dados no mesmo espaço, para torná-lo cada vez mais compacto. Assim como o Blu-ray, que é um disco do raio azul, né, se fosse traduzir. Né? Na verdade, não existe tradução nesse caso. O Blu-ray, na verdade, ele utiliza um laser de cor azul-violeta, por isso que ele é chamado de Blu-ray, e ele utiliza ondas curtas, então ele consegue compactar mais ainda a informação dentro daquele mesmo espaço, e por isso ele consegue armazenar uma maior quantidade de dados. Ele tem aproximadamente 25 GB ou 50 GB se tiver 2 camadas, e aí, comparando com o DVD, então, a gente vai ter aproximadamente 5 DVDs e meio dentro de um Blu-ray de 25 GB. Então, cada vez que a tecnologia avança, a gente consegue armazenar maior quantidade de dados no menor espaço físico possível, compactando cada vez mais esses dados, ok? Então, para finalizar essa aula, a gente volta de novo lá no conceito de processamento de dados, de transformar dados de entrada em informações de saída. E o que a gente tem, então, aqui é que dentro da entrada de dados e saída de informações, a gente tem os periféricos de entrada e os periféricos de saída, e a gente tem os periféricos de entrada e saída que servem tanto para levar a informação para dentro do computador, quanto para trazer as informações
de saída de volta para o usuário. E a gente também tem o gabinete e seus componentes dentro da parte de processamento de dados, pois é onde está contido o processador que irá processar todos os dados, então. Ok? A gente continua, então, falando depois sobre as regras do software na próxima aula e quais são as classificações dos softwares. Até a próxima, galera.